Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, pessoal, é baseado na palavra bíblica e também sobre um artigo que eu quero perguntar, eu quero falar sobre esse artigo aqui. Que muita gente, às vezes, fica julgando ou falando coisas que às vezes nem está fora da lei, pessoal. Então, já dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para os próximos vídeos, pessoal. Então, vamos lá, vamos sem mais delongas, né? Hoje, esse vídeo vai ser, sim, junto, misturado, pessoal. É um vídeo diferente. Hoje eu tenho que falar um pouco que é baseado na Bíblia e outra parte é baseado na lei, certo, pessoal? Então, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus o sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, Deus se agrada, pessoal, de louvor em agradecimento e oração, certo? Então, já dá um like aí, se inscreve no meu canal e ativa o sininho para os próximos vídeos. Pessoal, então, a palavra indestrutível. Há séculos, os inimigos da Bíblia tentam destruir sua credibilidade, certo? Palavras indestrutíveis, né? Eles tentavam destruir na época, né? Então tá, eu vou ler novamente. Há séculos, os inimigos da Bíblia tentam destruir sua credibilidade. O objetivo deles é usar argumentos supostamente sofisticados para desconstruir fé na palavra de Deus. Apesar de todas essas tentativas, a Bíblia continua a ser o livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se que a cada ano 100 milhões de exemplares sejam vendidos ou doados. Mais de 5 bilhões de exemplares da Bíblia já foram publicados em centenas de idiomas. O filósofo francês Voltaire, nascido em 1694, era um crítico ferrenho do cristianismo. Ele acreditava que a Bíblia estava cheia de absurdos e que a sociedade vivia o crepúsculo do cristianismo. Ele deixou inúmeras cartas e 200 livros. Parte significativa de seus escritos representava ataques ferozes à fé cristã e à Bíblia. Conta-se que, perto do fim de sua vida, Voltaire declarou que seus escritos tomariam o lugar da Bíblia. Conta-se que, perto do fim de sua vida, Voltaire declarou que seus escritos tomariam o lugar da Bíblia. Voltei ali a mesma página. Também acreditava que em 100 anos as escrituras seriam uma relíquia do passado, prestes a ser esquecida. 25 anos após sua morte, 30 de maio de 1778, porém os prelos que haviam publicado as obras dele eram usados para imprimir bíblias. Há outro aspecto interessante dessa história. O doutor em filosofia, teologia Daniel Meist fez uma pesquisa detalhada sobre Voltaire e conta que Henry Tronchin, que atuou como presidente da Sociedade Bíblica de Genebra de 1834 a 1839, morou na antiga casa de Voltaire. Impressas nos mesmos prelo que no passado imprimiram livros de Voltaire, as Bíblias eram armazenadas na própria casa que antes pertencera ao filósofo. E aí, já 100 anos depois da morte de Voltaire, sua casa foi ocupada pelo presidente.
da Sociedade Bíblica de Genebra. Que reviravolta extraordinária. Que viravolta extraordinária, né? Isso nos lembra da declaração de Jesus em Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O profeta Isaías escreveu: a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 48. A Bíblia já foi difamada, criticada, ridicularizada, rasgada e queimada, porém permanece, e isso testemunha de sua autoria divina. Ela fala de graça, misericórdia, perdão e vida nova a cada geração. Bem, pessoal, essa parte da Bíblia que eu toquei aqui foi uma parte já que eu falei que falaria em várias partes aqui, né? Então, eu já falei uma parte da Bíblia, falei da parte que a Bíblia foi criticada, né? E tudo. Mas agora eu vou falar, pessoal, de um artigo da redução da maioridade penal. Você é contra ou favor dessa lei? Você é contra ou favor? Então, você, quando assistir esse vídeo, você vai fazer um comentário. O que você achou desse artigo que eu li aqui? Eu peço, por favor, pessoal, fico muito grata, tá? Vou agora entrar no assunto. Como todos nós sabemos, a maioridade penal no Brasil só será estabelecida aos 18 anos, conforme a legislação brasileira de 1940. Muitos anos antes da edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, entre aspas, que confirmou a regra da maioridade séculos depois. Séculos depois que foi, né, a criar a regra, que confirmou a regra, né, da maioridade, né? Maioridade, a partir de 18, 16. 16 não é mais 18. No entanto, foi a partir do ECA, entre aspas, que o tratamento de menores infratores foi se transformando e todo menor se tornando mais humanizado, buscando a reinserção desses jovens na vida social. Porque antigamente se podia uma criança de 6 anos, de 9, de 12, trabalhar. Hoje em dia a lei mudou, não existe mais. E se você põe a criança para aprender, para ensinar, para trabalhar, você está escravizando a criança, você vai até preso. Certo? O Instituto do Adolescente, então o Conselho Tutelar vem em cima. Hoje em dia, a maioria das coisas que acontecem com os menores, por que tem muitos menores infratores? Por que tem muitos menores presos? Por quê? Porque os pais não podem ensinar o filho para trabalhar, porque é crime. Se você pôr teu filho para aprender uma atividade, tá explorando o menor, aproveitando o menor. Daqui a pouco o menor está lá roubando e vai para a cadeia. Por isso que existem os menores infratores. Então, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo, mas eu peço a vocês que façam um comentário, por favor. Então, gente, continuando. No entanto, foi a partir do ECA que o tratamento de menores infratores foi se transformando e todo menor se tornando mais humanizado, buscando a reinserção desses jovens na vida social, como eu já havia dito. As mudanças começaram a ocorrer e uma delas se destacou e foi na área criminal. A mesma veio através do ECA, entre aspas, né, que é ECA, com incentivo ao cumprimento de medidas socioeducativas em substituição ao recolhimento em unidade de internação. Eles foram recolhidos para a unidade de internação, por quê?
porque eles passaram a ficar sem atividade, a atividade vai, a mente vai trabalhando, a mente vai, uma mente vazia é oficina para o diabo. Então, o que acontece? Os menores não podem trabalhar, as crianças não podem ser ensinadas a fazer nada. Porque na época que eu era criança, a minha mãe já apoiou, 9 anos eu já era babá. 8 anos. Hoje em dia, se pôr um menino de 7, de 8 para trabalhar, você vai preso, o conselho tutelar vem em cima. Essa lei devia haver outra lei que pudesse mudar essa situação. Para os menores não ficar para a rua, ficar andando para lá e para cá sem saber, eles não têm o que fazer na vida. Você põe na escola, depois que sai da escola vai fazer o quê? Vai fazer sua matéria. E depois, vai fazer o que mais? Se ele tem uma atividade física e uma ONG, ele vai fazer. E se ele depois, a mente dele, então se o trabalho é tudo na vida do ser humano. Você só tem que ensinar uma criança, 6 anos já é uma profissão. Mas se você for ensinar a criança a fazer alguma coisa, aí você é condenado, você é preso, o conselho vem em cima. Então, você está escravizando a criança menor. Mas as menores estão na rua, o conselho tutelar não vai na rua. O conselho vai por denúncia e não vai pela rua. Não vai na rua buscar as crianças que estão na rua. Meninos que estão no trânsito vendendo docinho, vendendo balinha. Meninas que estão nos bares vendendo amendoim. Menor à noite, quer dizer, aí o conselho não trabalha à noite. Então, pessoal, é revoltante, não é? Por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. E eu quero, por favor, quem assistir esse vídeo, fazer comentário. O que vocês acham desse vídeo, pessoal? Então, depois de muitos anos, eu volto aqui na palavra da lei. Em vigor, as inovações do ECA, juntamente com o Código Penal e a Constituição Federal, não levaram a resultado significativo na redução da criminalidade envolvendo menores de 18 anos. Com os recentes crimes envolvendo jovens no país, a discussão voltou à tona. Entende? Você concorda ou não concorda com a maior idade penal? Muitos argumentos usados por aqueles que defendem a redução da maioridade penal é a permissão para o voto a partir dos 16 anos. Para esses especialistas, se o jovem tem maturidade suficiente para escolher os representantes do país, também pode discernir os próprios atos. A redução da maioridade penal de 18 para 16, para que o menor de idade responda criminalmente como os adultos, é aprovada por 92,7% da população brasileira. De acordo com a pesquisa da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, feita em parceria com o Instituto MDA. O levantamento indica ainda que 69,1% dos brasileiros avaliam que os crimes cometidos por menores aumentaram muito nos últimos anos, para 3,7% dos entrevistados. Porém, esse tipo de delito permaneceu no mesmo nível. Os dados da pesquisa são diferentes. Quando se considera a maioridade civil, que é diferente da maioridade penal e representa a emancipação do menor e permite a ele responder pelos danos que causar, a pesquisa mostra que 69,7% concorda com a redução da maioridade civil, ou seja, querem que o menor responda legalmente como adulto. Por outro lado, 28,2% são contra a diminuição. O certo é que as pessoas ainda têm um pouco de receio ao falar desses assuntos, pois nem mesmo os juristas mais renomados têm uma opinião formada acerca do tema. Nem eles têm uma opinião formada acerca do tema. Eu acredito que a redução da maioridade penal para os 16 anos trará benefícios para o país. Certamente, as medidas socioeducativas do ECA não irão surtir grandes efeitos e as estatísticas estão aí para confirmar. A ideia
da maioridade penal ser reduzida mudaria a imagem do país. O Brasil é um dos poucos que ainda permanece com a maioridade penal aos 18 anos. Todos os países grandes do mundo já estão com a maioridade reduzida, seja para os 16 ou 14 anos de idade. Cabe às autoridades brasileiras buscarem uma melhor solução para o caso. A ideia é fazer com que a democracia no Brasil chegue a um nível hierárquico, pois se com 16 anos de idade sabemos escolher as autoridades que irão governar uma nação, por que não sabemos quais consequências nossos atos podem nos levar? Se eles podem escolher os governantes do nosso país, votar, então eles também podem responder pelo que eles fazem, né? Porque tem 16 anos, não pode pagar pelos erros, certo? Então, pessoal, o que você sabe sobre a questão do uso indiscriminado de armas? E o que você sabe sobre a questão do uso indiscriminado de armas? O que você pensa sobre a pena da morte? E sobre violência? Que tipo de violência você percebe que há no mundo? Eu vou aguardar vocês, pessoal, nesse vídeo, fazer um comentário. Eu preciso saber qual é a opinião do público. Qual opinião vocês dariam para isso que eu estou falando aqui, pessoal? E já dá um like, pessoal, se inscreve no canal, por favor, tá? E ativa o sininho para os próximos vídeos. Eu vou aguardar o comentário de vocês, porque eu preciso saber se eu falei errado ou não. Alguém vai comentar alguma coisa sobre isso. Então, pessoal, aí o grande impulso no comércio embrionário, no sentido de seu desenvolvimento, foi alcançado com a invenção da mercadoria intermediária, que serviu do meio de troca padrão. Inicialmente, essa mercadoria consiste em cabeça de gado, que essa parte aqui eu não vou continuar para vocês, porque eu já vou para outro vídeo. E essa parte não pertence a esse vídeo, pessoal. Desculpa essa parte aí, tá? Então, agora termina aqui esse vídeo. Já dá um like aí, se inscreve no meu canal, pessoal. E ativa o sininho para os próximos vídeos. Muito obrigada, amados e amados de todo o meu Brasil. Fui.